Então a cultura é muito desse jeito, vou dizer, harmônico, homogêneo, Sim. misturado. A cultura é a alma da É empresa, né, alma. é a E alma. aí é uma pergunta boa, as empresas têm alma? Priorizar pessoas ao invés da meta, a meta é importantíssimo, sem meta a Sim. gente não vive, mas você não pode ter uma meta que destrua a gente, né, que destrua pessoas. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas pelo nosso canal aqui no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativando aí o sininho para que você seja notificado sobre outros episódios e conteúdos aqui da Board Academy. Deseja conhecer mais sobre a nossa empresa? Entre no nosso site www.boardacademy.com.br e saiba mais também sobre os nossos programas de formação de conselheiros, programas que ajudam as empresas, os empresários a montarem os seus conselhos também dentro de suas organizações. Agora, no nosso podcast Os Conselheiros, nós entrevistamos empresários, executivos, conselheiros, pessoas que vão trazer um pouco da sua história de vida pessoal e profissional, levando insights valiosos para você que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje comigo tenho o privilégio de estar dividindo esse palco virtual aqui, meu querido Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, Marcelo. Prazer novamente, hein. Fazia tempo, Fazia hein. tempo que você não estava aqui, Sim, hein? sim. Tava devendo. Que bom O que Udo eu passou um bom tempo comigo, o Humberto passou um bom tempo comigo, e você eventualmente está aqui também. Sempre um prazer dividir esse palco aqui muito contigo. obrigado pelo convite. Agora eu voltei. Vai ser oficial isso aqui. Muito bom, muito bom. É sempre bom ter alguém para compartilhar esse host aqui, eh, em entrevistar pessoas importantes que a gente Com traz. certeza. Falando em pessoas importantes, quem que a gente está trazendo para a nossa conversa de hoje? Olha, Marcelo, vai ser eu diria que, assim, essa minha volta vai ser muito legal, vai ser importante, porque, assim, primeiro que a gente está trazendo uma pessoa super especial, né, já me tornei fã desde o início aí de toda a trajetória, de todo o legado que ela trouxe, nos contou aqui de antemão. Então hoje a gente vai ter uma história de uma pessoa que ajudou, né, fez parte dessa nossa trajetória do segmento de aviação, então acho que vai ser muito legal. Então papel e caneta, porque eu tenho certeza que vai ter boas histórias, bons aprendizados. E hoje a gente tem aqui conosco a nossa amiga Beth Antunes, que foi uma das primeiras diretoras da Azul Linhas Aéreas. Então a gente vai poder Uma contar das fundadoras ali, né? fundadoras até, então vai ser um podcast muito especial mesmo. Excelente. Querida Beth, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast Os Conselheiros. Uma honra tê-la aqui conosco. Muito Bem-vinda, obrigada, Beth. obrigada Marcelo, obrigada Rogério pelo convite, obrigada ouvintes por dedicarem esse tempo aqui para me ouvir, obrigada. Que bom. Beth, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir outros episódios aqui do nosso podcast, mas a gente sempre começa querendo conhecer um pouco do filme. O pessoal fala assim, Marcelo, muda essa vitrola, né? Mas eu sou da antiga, pessoal, me desculpa. Mas filme, foto, eu falei vitrola, cara. Vitrola, já É, colocou a idade. já entreguei a idade. Porque falar que a Beth hoje é uma grande executiva é a foto. Mas você não começou como executiva, então eu queria saber um pouco da sua origem, né? Aonde nasceu, eh, primeiro primeiros passos na carreira, decisão profissional, e aí depois a gente caminha então para conhecer um pouco da Bom, sua atividade de hoje. tá bom, vamos lá. Obrigado mais uma vez. Bom, comecei cedo, comecei jovenzinha, atendendo o público no aeroporto de Congonhas pela Varig, então uma experiência grande com gente lá. Sim. E em 85, inauguração do aeroporto de Guarulhos, muito mosquito, muito barro, e lá fomos nós, Varig, inaugurando aquele aeroporto, e sempre com atendimento ao cliente, né, sempre lidando com gente. Assumi liderança muito cedo, grandes grupos, cuidava de aeroportos, fui subindo na carreira, saí da Varig em 2005, um pouco antes da falência, porque eu recebi um convite para ir para Manaquei, Educação em Gestão Uhum. Estratégica para Executivos. Quando eu saí da Varig, eu cuidava todos os aeroportos do Brasil e do mundo, já uma situação difícil, né, um pouco antes da falência, e fui para a Mana. Esse foi uma grande tomada de decisão, quando você olha e se abre um caminho muito diferente, né, você está na área da aviação, aquela loucura, trabalhando em Guarulhos, cuidando dos aeroportos, trabalho 24 horas, né, o universo da aviação ele é dinâmico,
um monte de coisa Tenso. inédita, tenso, o tempo todo coisa inédita, e aí de repente você vai para uma área calma, mais estruturada. Calma talvez não seja o termo, mas mais, sabe, pacífica, sem tanto conflito com o cliente, com gente. E fiquei lá quase 5 anos trabalhando com o Oscar. Lá eu me deparei com o universo da gestão humanista, totalmente humanista, me apaixonei pelo tema. Eu tinha 40 e poucos anos naquela época, eu acho que uma fase também de maturidade para entender conceitos e trabalhar de um jeito mais profundo na área de gestão. Legal. Ainda na Varig, qual foi sua formação? Você trabalha na parte de atendimento da Varig? Atendimento, aí fui crescendo, supervisora, gerente, gerente geral do aeroporto de Guarulhos, presidente do comitê das empresas aéreas. Nos últimos 2 anos antes da minha saída, eu era responsável Tem por uma todos os formação aeroportos. específica para quem vai trabalhar numa companhia Ah, aérea ou você fez administração, não, fez... eu sou formada em comunicação com ênfase em publicidade e propaganda, e aí eu enveredei, né, aí fiz o MBA em gestão de negócios, depois uma pós em gestão de transportes, e a aviação, a Varig principalmente, dava muito Formação interna. treinamento, formação interna, muito treinamento. Então, a minha área acadêmica, ela migrou da área de gestão depois, quando eu comecei a assumir esses cargos aí mais de liderança, né. Legal. E Beth, o que que te influenciou a ir para o segmento de aviação, né? Porque normalmente, né, todo mundo tinha um sonho, né? Ah, eu quero ser piloto de avião ou quero ser comissária. Lá No, jovenzinha ainda, né? no seu caso, o que que te influenciou e o que que te levou de fato a entrar nesse setor, né? Você sabe que na época eu tinha 17 anos e eu mandei currículo para 2 empresas, Telefônica, na época, e Varig, e a Varig me chamou. Então, a Varig me escolheu, não foi bem uma escolha: "Ai, quero ir para aviação", foi uma Entendi. oportunidade jovem. Só que quando você entra nesse meio, a aviação é uma indústria espetacular, Apaixonante, né? apaixonante. É uma das 4 indústrias mais complexas do mundo, né, então a gente tem a guerra, hospitalar, aeroespacial, aviação. Uma indústria muito complexa, muita coisa acontece nos bastidores para um avião de 400, 500 toneladas decolar, né, então quando você olha aquele bicho de lata decolando, você fala: "Gente, como é que isso aqui fica no ar?". Então para aquilo acontecer, não só na empresa aérea, mas nas próprias indústrias de aviões, no mundo, no mercado aeronáutico, muitos processos, muita coisa, muita legislação, muita regulamentação, Sim, treinamento, então é bem complexo. E divertidíssimo. não tenho Nunca dúvida. nunca tem um dia igual ao outro. E aí, quando você fala muito dessa questão também de gestão, né? Eu imagino, trazendo um pouco dos bastidores e de toda a sua influência dentro do setor, né? Como que é você, né, uma mulher ali jovem, né, atuando no segmento, né, extremamente, eu falaria que é o extremo, né, porque como você falou, ali acontece de tudo, você tem Tudo. todos os bastidores, desde a parte de suprimentos, né, que envolve toda a cadeia logística, tem a parte de segurança, todos esses regulamentos. Como foi para você essa experiência no início ali de você, com pouca experiência, só o primeiro trabalho, operar já de largada num ambiente tão complexo assim, né? O que que te ajudou também? Eu tive muitos mentores, né, muitas pessoas que acho que me apoiaram no início da carreira, Uhum. mas eu sempre fui uma pessoa muito atirada, sabe, eu sempre fui. Então tem que fazer, vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer bem feito. Então acho que eu sempre tive um modelo mental muito pró, vamos. Nunca fui de muitos medos internos, sabe? E aquilo foi acontecendo. Na verdade, eu acho que a gente não tem nem muito tempo para pensar quando você assume uma carreira dessa. Você vai e vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Então eu acho que o universo me deu muita oportunidade de estudar e de aprender, e de ter bons mentores. Está no Foi lugar isso. certo, com as pessoas É, é. certas. E com acho que o principal, com uma boa vontade interna, sabe? Um olhar que vamos, né, o que tem que fazer, vamos fazer. Então acho que foi um pouco No, isso, no seu, né. no seu período final ali, 2005, né, que você disse que saiu da Varig, Sim, você estava envolvida com parte de treinamento, porque depois você vai para Manaquê e dá um é, cavalo de pau aí, né? eu estava envolvida com os treinamentos locais, então o meu foco era gestão do aeroporto de Guarulhos, da Varig no aeroporto de Guarulhos, gestão de todos os aeroportos Brasil e mundo, né, eu assumi a gerência geral dos aeroportos, e nos bastidores tinha o treinamento das equipes, tá. Então muitas vezes eu estava direto com as equipes, muitas vezes estava nos bastidores, mas era mais atendimento ao cliente mesmo. E essa decisão de ir para a Mana
eu não tomei essa decisão por causa da provável falência da Varig, eu nem pensava nisso, eu não olhava para isso. Foi uma oportunidade de mudar de carreira. Eu estava com 44 anos na época e eu recebi um telefonema do Oscar Motomura, o dono da Mana. "Beth, você está pronta para sair da Varig e vir trabalhar na Mana?" E foi avassalador, porque eu conhecia a Mana, fazia muitos treinamentos lá, e foi a decisão mais difícil da minha vida e, ao mesmo tempo, a mais fácil. E eu consultei, na época, um grande mentor meu, que era um dos vice-presidentes, e decidi ir. Falei, vou fazer outra coisa, vou aprender outra coisa, área de educação que eu adoro, e foi espetacular. Foram 5 anos de um aprendizado e de acalmar esse mundo interno, né? Porque você Sim. vivi 27 anos ali na Varig, numa pauleira, né? Então, foi bom. Foi esse tempo que eu fiquei lá, foi muito gostoso. Legal. E você disse, desculpa, Hum? você disse, eu tinha te cortado um pouco antes, que na Mana você começou a olhar essa parte de desenvolvimento humano, né, Sim. de liderança, mais profundamente. É. Como foi? Conta pra gente um pouco Eu acho disso. que a gente caminha na formação em gestão, a gente caminha muito pelo viés clássico da gestão, sabe? Está nos livros, os modelos de gestão, a modelo de gestão, eu diria até mais técnica. E quando eu fui para a Mana, eu vi a gestão pelo viés humanista, totalmente. Então, você vai aprender gestão estratégica, não pelo clássico, mas você vai aprender gestão pela antroposofia, por exemplo, que era um dos temas que a gente trazia para os executivos. Você começa a olhar que fase da carreira você está e o que você aprende de você mesmo com a tua idade, né? Então, você olha para uma série de temas humanistas que te trazem insights da gestão. Foi muito interessante. Então, por exemplo, você traz doutores da alegria para falar com os executivos para entender a importância da alegria no ambiente de trabalho. Então, todos esses temas diversos, eu fui vendo lá e fui cada vez mais me afastando ou dando prioridade para a gestão pelo viés humanista, ao invés da gestão clássica, É a que a gente fala literatura muito clássica. da gestão comando e controle, né, É, Beth? E aí, quando é. você vai numa questão que você trouxe, eu acho que é legal a gente explorar para quem está nos escutando. A gente fala muito de uma liderança até situacional, né, da nível de Aham, maturidade, aham, né? Cada um tem seus níveis de maturidade aham. e depende do momento da companhia e do negócio que está inserido. Quando você compara o seu modelo de gestão antes de Amana Key, no caso da sua empresa anterior, era um modelo, Aham. porque aquele modelo funcionava e até aquele Muitos né, processos, processos, tarefas, mas era Muito. muito comando e hierarquia. controle também, É. hierarquizado. Como que você hoje, né, na sua visão atual, e para quem está nos escutando poder compartilhar, como que você enxerga daquele modelo de gestão que também funcionava e que trazia os resultados, para o modelo de gestão atual que você vem exercitando? O que você tem de comparação entre o positivos e negativos dos dois mundos, vamos pensar É, assim, eu né? acho que quando eu estava no ambiente da Varig, mesmo tendo um modelo mais hierarquizado, tinha muito dentro de mim e Talvez você não dos soubesse dar o nome executivos para isso. É. desse espírito mais gente, Uhum. mais processos, claro, porque Hum. precisa ter, mas bem humano da gestão. E quando eu fui para a Mana, eu olhei e falei, tá bom, é isto. Então é isto realmente, esse jeito, essa cultura, esse priorizar pessoas ao invés da meta. A meta é importantíssimo, sem meta a Sim. gente não vive, mas você não pode ter uma meta que destrua a gente, né, que destrua pessoas, né. Então eu comecei a olhar e falar: "Tá bom, o que eu já fazia era isto". E aí eu fui aprofundando nos temas da gestão humanista. E aí fui para a Azul, em 2009 fui convidada para ir para a Azul, assumir a área de aeroportos. Outra decisão difícil, né. Você já tinha 5 anos quase, né, Eu na tinha Mana? quase Né, 5 mano? Já tinha, anos. digamos, com o perdão da palavra, desintoxicado do mercado da Sim, e aviação? eu falava: "Eu não sei se eu quero voltar para aviação". Tanto que bem no início da Azul, lá 2008, eu recebi um convite: "Ah, nós vamos montar uma empresa". Eu falei: "É, isso que eu não quero voltar para a gestão". E aí 2009: "Beth, a gente precisa de você aqui na Azul", e eu vim. E eu fui falar com o Oscar, ele falou: "Beth, vamos fazer o seguinte, vai, fica 6 meses lá, se Ajuda a não der você estruturar. volta". E eu não voltei, né, tô lá na Azul há 15 anos já. 15 anos. É.
E cheguei lá com toda a força e revivendo todo um universo maravilhoso da aviação, né. Quando Legal. você entrou na Varig, momentos bem distintos, né? A Varig já existia há quanto tempo? Quase 80, Empresa centenária 70 e poucos. praticamente, e É, você começa lá no é, no piso, né, na é, operação é, lá iniciante. é, Agora não, você começa uma nova empresa já num cargo é, executivo, muito diferente, né? eu assumi como gerente geral dos aeroportos, eu vim ajudar a estruturar os aeroportos. Quando eu cheguei, tinham 4, 5 bases operando e abrindo base, crescendo e contratando gente, fazendo manuais. Então eu estruturei o começo de toda a área de aeroportos. E quando você fala aeroportos, é todo um ambiente de atendimento. Então, é atendimento ao cliente, é o handling, aquela parte toda de bagagem e Uhum. carga, é a logística do serviço de bordo, é a infraestrutura. Então, a gente começou a olhar para abertura de bases e crescendo, e foi sensacional, foi sensacional. E na Azul, a gente aperfeiçoou muito uma cultura do servir. Então a gente veio com esse viés do servir. E aí tem algumas histórias, eu adoro as histórias. Uma vez eu estava com o David Neeleman, nosso fundador, lá em Campinas, e a gente ali conversando, bem no início da Azul, e ele sai na minha frente e vai e pega um papelzinho do chão, que eu nem vi o papelzinho, de tão pequeno que era. Ele vai, pega o papelzinho, joga no lixo, daí a pouco ele está no balcão ajudando uma senhorinha com bagagem, e aquele atendimento, aquele espontâneo, sabe? E eu falei: "Entendi, entendi o nível de excelência que esta empresa está se propondo a ter", né. Então, desde o início, essa cultura de servir, tanto que a missão da Azul é servir. Servir, uma missão Muito. simples, né. Então e foi muito gostoso, e é muito Você viu gostoso. muita diferença nesse retorno para a aviação com o parênteses de 5 anos do que você fazia na Varig? O modelo mudou muito? O modelo da indústria? É. Não. Essa é uma coisa que eu brinco, falo assim: o modelo da aviação não mudou muito. O que mudou? Eu acho que a tecnologia veio muito para ajudar, principalmente o cliente, a tecnologia ajudou muito, mas a gente continua despachando bagagem, a gente continua, olhando o Emitindo documento no ticket. embarque. É a dinâmica humana, ela é a mesma, embora a tecnologia tenha ajudado, né, aviões mais modernos, motores mais modernos, mais economia de combustível, preocupação com sustentabilidade, que na época da Varig era um tema muito cru ainda, tem um viés de inovação e de ESG forte hoje nas organizações, mas a indústria em si, no meu ponto de vista, a gente ainda não conseguiu fazer o teletransporte, ela Quem continua sabe um dia. mais ou menos igual. Não, mas eu queria explorar um outro ponto que eu acho que é super importante para quem está nos escutando, Beth, até para trazer um pouco da sua história, né, de todo esse legado. Quando você sai de uma empresa, como você trouxe toda a sua operação de Varig e Amana, e você chega numa Azul, que é uma companhia que está iniciando as atividades, mas você já traz toda essa bagagem. Como foi seus primeiros 100 dias, né? Que a gente sempre pergunta assim, como que é um plano de 100 dias de uma pessoa que já traz uma experiência muito forte numa operação. E que quem traz está com uma expectativa em cima desse executivo. É, Exatamente, é. exatamente. Acho que aí eu queria explorar um pouco de como que é a sua viés também de modelo de gestão, de como que você opera dentro dessa magnitude aí. A equipe toda que veio para o início da Azul era uma equipe bastante experiente, e foi trabalho num sentido mais amplo da palavra. Então, o Uhum. plano de 100 dias não deu muito para planejar. A gente estava abrindo aeroportos, a gente estava abrindo bases, a gente precisava voar. Então, foi trabalho. Então, a primeira coisa, acho que é estruturar uma equipe que pudesse me dar suporte, né? Então, trazer as pessoas Legal. certas, pessoas de confiança, mas quando eu falo de confiança, são pessoas que tenham uma essência do bem. Acho que esse é um ponto importantíssimo em qualquer contratação. Eu sempre digo: treinamento não corrige erros de seleção quando você não traz uma pessoa que não tem uma essência boa. Então, selecionar pessoas com essa essência do servir. Então, eu acho que foi um dos meus primeiros planos lá. Trazer uma equipe coesa, que tivesse conhecimento, que pudesse me ajudar a estruturar naquele momento, porque a gente estava escrevendo manuais, contratando, Uhum. abrindo base. Então, foram esses Agora, 100 dias, Beth, muito trabalho. eu Legal. penso o seguinte, seja aqui na Board Academy ou qualquer outra empresa que demande contratar funcionários, algumas áreas você tem mais facilidade e Sim. outras não, né? Então, eu preciso contratar um contador, alguém, um assistente financeiro,
uma pessoa para a equipe de vendas, de forma geral, digamos assim, guardadas as proporções, claro, respeitando, trabalhando numa empresa, trabalhar na outra, é tudo mais ou menos igual. No setor da aviação, não. Você precisa de É, piloto, comissário, é, atendente, é muito específico. é. Como contratar esse pessoal que não está no mercado disponível, tem que contratar e treinar? Como é que se dá isso? Na época, a Azul já montou uma universidade, desde o início, né, então já tinha uma universidade pronta para formar esses profissionais. E a maioria, por exemplo, pilotos comissários, eles vêm já com a formação do mercado. E tinha gente disponível, sim. Tinha a universidade, da universidade. Isso, então a gente criou logo a universidade, a Uniazul, né, para a Legal. formação do modelo de gestão, da Azul e dos princípios do como atender o cliente, o que quer servir, formar nos equipamentos que a Azul ia voar, isso sim, Porque por tinha mais que o desde o início. mercado forme, internamente tem questão de cultura, Cultura. procedimentos padrões que a Isso, empresa deseja. atendimento, como é que é a cultura da empresa, como é que é o atendimento, formar em algumas coisas técnicas, sim. Então, a pessoa vem do mercado com uma formação de comissário, uma escola de comissário, Uhum. mas ali você treina no equipamento que ela vai voar. E aí, quando você treina no equipamento que ela vai voar, você treina tudo junto. Sim. Treina como eu atendo o cliente, o que que eu espero, quais são os padrões. Então, tem muita coisa, como é a área de safety, né, de segurança de voo, você treina tudo isso, são E hoje em dia treinamentos pesados. muitas empresas têm adotado essa questão da universidade corporativa, né? Sim, Porque é mais fácil você treinar internamente e dar esse aculturamento, esse norte que você quer como entidade para os seus colaboradores, do que pagar para um terceiro treinar esse é os um seus ponto colaboradores. importante. Quando a gente criou a Uniazul desde o início, a universidade, um dos pontos sempre foi pensar que a universidade é um polo concentrado da cultura da Azul. Sim. Ele está ali sendo treinado por nós, profissionais que estão ali nesse dia a dia. E outra, é um ambiente, se você visitar a nossa universidade, é um ambiente onde você encontra todo mundo. Você chega lá, você encontra comissários, pilotos, pessoal de aeroporto, manutenção. A cultura está viva ali. A cultura está viva em todos os lugares, né? Na sede, nos aeroportos, onde tem gente da Azul tem a cultura, mas ali ela está concentrada. Então, esse é um ponto que eu acho que favorece muito. Você não terceiriza o Legal. jeito de fazer as coisas. Você quer daquele jeito que você se propôs desde o início, E né? um dos pontos que eu quero explorar um pouco mais com você, Beth, é a questão de cultura organizacional. Tá. Você vem trazendo isso muito na sua fala e até pela sua postura e toda a sua trajetória. Na sua visão, né, pegando do início até hoje, né, como que você vê essa cultura de servir dentro da companhia, né, e como você consegue difundir isso para quem está chegando agora? Você sabe que Especialmente as novas gerações. É, Isso, você sabe que esse é uma das nossas grandes preocupações, porque a cultura do início, ela vem muito do grupo de executivos que está formando a empresa, exato. né? Então, o grupo de executivos vem com um determinado modelo mental, com um determinado jeito, né? A cultura é esse jeitão de fazer as coisas, com uma proposta, mas principalmente com uma essência já interna dessa cultura. E isso veio muito com os nossos executivos. A cultura do servir sempre fez parte do DNA deles. E aí as contratações de pessoas que também pudessem propagar esse jeito, esse servir. E aí vai crescendo. Então, eu lembro, o David falava assim: a empresa está crescendo e eu já não consigo tocar as pessoas do meu jeito. E vocês, cada gestor é um toque da cultura no outro. Mas como fazer isso? A gente tem um programa de cultura enorme dentro da organização, que começou nas pontas. Então, eu vou dar alguns exemplos. Ótimo. As pontas, os aeroportos. Recife fazia festa junina. Eles faziam a festa junina. Lá no aeroporto, no balcão, e várias ações, e ações sociais também. Sempre teve muitas ações sociais. A ponta fazendo. Então a gente falou: tá bom, gente, vamos apoiar todas essas ações de cultura que acontecem espontaneamente. Então, nunca veio da matriz para a ponta. Façam isso. Quando você vem de cima para a ponta pode ser que fique meio assim, eu não quero fazer porque o chefe está mandando. Não, é o contrário, viés ao contrário. Começa esses movimentos espontâneos, gostosos, bonitos na ponta e a gente apoia. E respeitando as diversidades Tudo, regionais. Isso. regionais e nenhuma crítica. Se o modelo é bom, se é pró cliente, vamos fazer.
Então Ou muita seja, tudo conectado pró para o cliente. cliente. Pode Esse é fazer o qualquer ponto tipo de ação. principal. Legal. Qual é a fala do executivo? É pró-cliente? Faça. Então, muita liberdade na ponta para tomar as decisões que são necessárias tomar num dia a dia operacional. Você tem um problema, não dá para ficar consultando às 7. Você vai fazer. Pró-cliente, sabe? E um processo de confiança. Dá essa autonomia até Dá para as essa pessoas, né. autonomia, dá essa autonomia. Às vezes não vai dar certo, tá bom, a gente corrige, mas deixa acontecer. Então, isso a gente foi estruturando programas de cultura muito importantes. Então, hoje, quando você vê, por exemplo, o Outubro Rosa, né, em que a Azul trabalha com o Hospital do Amor, é uma campanha de cultura enorme, que engaja as pessoas. Tem muito desses movimentos que a gente apoia. Voluntariado é outra coisa que dá engajamento. Programas de voluntariado, todas as bases apoiam instituições. E é espontâneo deles. E a gente estruturou o programa de voluntariado, né? Então, a crise do Rio Grande do Sul é de emocional o que a gente fez internamente, mas não precisou os executivos mandarem. A ponta se movimenta, a ponta faz. E a gente apoia, a gente colabora, a gente está junto. Então, a cultura é muito desse jeito, vou dizer, harmônico, homogêneo, Sim. misturado. A cultura é a alma da É empresa, né, alma. é a E aí alma. é uma pergunta boa: as empresas têm alma? É. Tem, as empresas têm alma, que são as almas dos seus colaboradores, esse movimento pró. Então eu acredito muito em movimento pró. Vamos fazer? Vamos. Olha, outro dia eu vou contar uma historinha. Eu fui para BH, pra você entender um pouco de modelo mental Tá. do nosso pessoal. Eu fui para BH e fui uma das últimas a entrar no avião. Os comissários me conhecem, porque hoje eu sou diretora de comissários, né? Eu comecei como diretora de aeroportos, fiquei 12 anos e hoje, 3 anos, eu sou a diretora de comissários. Fui a última a entrar e aí a pouco eu vejo um rapaz, um dos comissários, andando para cima e para baixo com um papel na mão. Quando eu olhei, eu reparei que um cliente tinha vomitado. E ele estava ali preocupado em ajeitar a poltrona e limpar aquilo ali. E eu achei, falei, nossa, que situação difícil para ele. E aí o voo decolou, eu fui lá atrás na gala e falei com ele, falei: "Oi, tudo bem?". "Oi, Beth, você estava aí? Que bom te ver". Falei: "Que situação difícil que você passou, hein?". Ele falou: "Pois é, tadinho do cliente, vomitou bem no corredor, não vomitou na poltrona, vomitou no corredor". Falei: "Como foi para você essa situação?". Ele falou: "Beth, eu morri de dó do cliente". Ele falou: "Outra, não tem problema nenhum, tem que fazer, vamos fazer. Tem que limpar, vamos limpar, não tem problema". Cara, aquilo foi uma lição para mim naquele dia, de humildade, de jeito de olhar para uma situação ruim, em que a pessoa faz a diferença. Sim, Não f totalmente. Então, contrate bons profissionais com um coração, não precisa ser o melhor técnico, mas com um coração bom, que só vai dar certo. E isso, muito bom você ter comentado, Beth, que eu falo assim, como é difícil, né, eu sou headhunter e eu sempre quando a gente vai contratar pessoas, né, eu tenho um filtro para validar, falar assim: "Olha, essa pessoa tem as competências adequadas para aquele tipo de trabalho", mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter esse sexto sentido, Tem. que isso você não consegue mensurar, às vezes, numa entrevista ou num É, diagnóstico, né, que a gente pratica, que é o famoso assessment, mas essa percepção é muito importante, né. Um dos pontos que eu sempre coloco nas nossas entrevistas, assim, contrate pessoas que aquelas que você levaria para sua casa. isso. E você falou um ponto que é outro ponto que eu acho que muitas vezes os executivos não dão atenção, que é o sexto sentido, que não tem absolutamente nada a ver com Não, não, paranormalidade, exatamente, né, não tem nem é religião, não tem não, místico, exatamente. mas é assim, sabe quando chega um relatório para você, de números, e você bate o olho e fala: tem alguma coisa errada aqui". Você nem sabe qual é o erro, você fala: tem alguma coisa que está errado aqui". O Volta desconforto. volta e revisa, e a pessoa revisa e realmente tinha um erro. Esse é o sexto sentido. É quando você, numa entrevista, olha no olho e tem ali um casamento, uma energia Sim. que você percebe. Claro, você também faz perguntas específicas, você elabora essa entrevista, você vai ver uma essência que é o sexto sentido e te fala. Quando você fala: "Tem alguma coisa que não dá, não dá, O pessoal costuma dizer, né, não dá". empatia, a energia não bateu, ou a energia bateu, porque tem muito isso. Porque quando a gente fala que vai conviver 10, 12, 14 horas por dia com uma pessoa, então você tem que ter essa questão, esse feeling, porque É. senão a pessoa vai ficar.
E É, cultura de uma empresa como a de vocês, que é uma cultura forte, automaticamente a pessoa vai ser expurgada. Ela não eu vai sempre conseguir se falo manter. isso. Mas tem um outro problema que a gente falava um pouco antes da entrevista, que é o número de candidatos para as vagas que nós temos. É humanamente impossível É, entrevistar 30.000 é, candidatos. E aí você tem que usar dos artifícios a eletrônicos, gente usa que não vão pegar isso que a gente está falando aqui. Então, muitas vezes, um bom candidato pode ser expurgado por um sistema que não vai pode, ter nem a chance de você olhar no olho. Que esse é o mas cuidado que tem que ser feito. mas sabe o que você pode fazer nesses primeiros testes? Porque, claro, você vai ter 1000 pessoas, às vezes, para algumas poucas Sim, vagas. Nesses primeiros testes, crie fits culturais, não testes técnicos. Claro, se a posição é uma posição técnica, no momento você tem um teste técnico, mas crie um teste em que o casamento da pessoa com a organização dê match, que são os Importante. fits culturais, fits para posição, e ali você já pega muita coisa interessante, para não eliminar, como você está falando, num simples teste técnico que às vezes a pessoa está nervosa, A gente fala sim. né. isso, inclusive, aqui na Board Academy, formadora de conselheiros, né? Não é porque os nossos conselheiros, então, formados, desejam, obviamente, atuar como conselheiros, que eles terão fit com qualquer empresa. Sim, Como é que Exato. ele vai apoiar um empresário se não bateu ali o fit é, cultural com aquela é. empresa? Não vai E ser um bom conselheiro para aquela e o empresa. fit cultural tem que estar em cima dos valores, que são tudo, Exatamente. são imutáveis. Quando você olha alguns valores como integridade, é um valor a ser perseguido numa organização, né. Paixão, inovação, são aquelas coisas que são de essência, Intrínsecas, exatamente. intrínsecas. E Esse tem é um uma ponto questão, Beth, importante. que eu acho muito legal compartilhar com quem está nos escutando também, que eu falo muito que assim, pessoas boas atraem gente boa. Então, em alguns momentos, né, dentro das companhias, eu sempre recomendo, eu falo, gente, tudo bem, que às vezes você não vai ter orçamento para contratar uma consultoria, um headhunter para te apoiar. Então, peça para aqueles melhores colaboradores da empresa As trazer referências. pessoas. Isso. Né, porque pessoa boa, ela vai indicar a pessoa Vai. boa. Né, então tem muito essa questão dentro das culturas das empresas que são super incentivadas, até algumas empresas até É, incentiva financeiramente, né. Então, "Ah, Beth, eu preciso de um gerente". "Ah, meu amigo é gerente". Você vai falar com uma pessoa que você se é. identifica, fala ele já Se sabe a como Beth que confia, Você se a Beth é uma boa funcionária, ela vai trazer E outra, pessoa boa. você cria responsabilidade numa indicação. Exatamente, Quando exato. a gente recebe muita indicação, e eu sempre falo: "Você está indicando essa pessoa, você contrataria ela para sua empresa?". Porque eu crio uma corresponsabilidade Exatamente. quando eu indico, então é sério isso, é Não, um ponto e isso é um dos importante. termômetros que a gente utiliza muito quando a gente vai olhar a cultura da empresa, o quanto as pessoas estão sendo indicadas, né? Quantas pessoas têm aquele orgulho, aquele senso de pertencimento, que é algo que cada vez mais fica mais evidente. E aí, uma das independente. pesquisas, dos itens de pesquisa de clima é isso, né? Você indicaria as Isso. empresas que você Aham, trabalha aham, o para um NPS. terceiro? Exatamente, o NPS, enfim. Aham. E a gente acredita muito nessa questão, porque aí não é gerações, né? A questão de você estar numa companhia que você tem senso de orgulho, pertencimento, né? Que você recomenda, que você confia na sua liderança. Então, isso faz com que você cada vez mais, a sua cultura perpetue, se fortaleça e traga, como você falou, gente genuína, de coração bom, É, que é aquilo que você prega dentro da é. companhia. Você sabe que tem um ponto aí da liderança média, né, Uhum. que a gente tem que olhar muito. Os altos executivos estão, na Azul, por exemplo, eles são muito próximos da gente, mas eles têm as preocupações macro. O teu funcionário vai trabalhar pelo chefe imediato. Ele vai Eu olhar para o sei. chefe imediato e fala: "Faço qualquer coisa para ajudá-lo". A lealdade, A né? lealdade. Se o chefe imediato é uma pessoa ruim, você não vai ter uma equipe boa. Então, Exatamente. você faz pelo chefe imediato e pelos teus companheiros, né, às vezes você ajuda pela sintonia que você cria nos times. E você está falando uma coisa importante. Eu também estudo bastante, tenho livros na área de liderança, gestão de pessoas. Pode não ser o caso da Azul, obviamente. Mas muitas empresas pecam na formação da sua primeira liderança. É aquele, talvez aqui pegando o exemplo da Uhum, Azul, aquele ótimo comissário que vira líder dos comissários. Um ótimo uhum. mecânico que vira. E Você ele não é, perde você ele, perde um ótimo não é técnico verdade? e não consegue um líder Numa Um legal. posição gestor. tão importante que é referência para É, os demais e você coloca alguém que não foi preparado é, e nem, às vezes nem queria E ter nem aquela tem o posição. é. perfil. Na Exato. verdade, assim, quando você promove um líder,
ele já é um líder. Ele já apresentou características de líder ao longo da trajetória dele. Ele tem aquela força interna, sabe? Aquela voz de comando que não tem a ver com poder, que poder é uma bobagem, né? Poder é uma É grande isso. bobagem, mas ele tem uma oportunidade de influenciar positivamente pessoas. Quando você percebe isso, então quando ele vai para uma promoção, você está só reconhecendo o que ele já é, né? E a gente fala um pouco das gerações, né? As gerações hoje aprendem horizontalmente, né? Antigamente era vertical, aprendia com os pais, com a escola, tudo. Hoje ela aprende de todos os lados com a tecnologia. Então, essa geração que tem uma oportunidade de aprendizado, às vezes até superficial, né? Sim. Ela não obedece mais comando. Você precisa fazer o quê? Integre-a nos projetos. Faça com que ela faça parte, com que ela opine, com que ela esteja junto. Né? O modelo de trabalhar com squads, em que você junta bastante gente trabalhando os processos, ele é um modelo importante, né? Que eu acho que tem dado resultado. Sim. Mas, no fundo, quando a gente fala de gerações, precisa ter esse olhar forte, mas a gente não pode esquecer de uma coisa: continuam sendo pessoas. A dinâmica humana não mudou. Essas pessoas continuam tendo alegrias, tristezas, dores, boletos para pagar, bons relacionamentos. Essa É isso aí. dinâmica, ela não muda. Então, trate as pessoas com respeito, com carinho, com amor. Tem uma coisa que eu vejo, as organizações não falam de amor. Por que as organizações não falam de amor? Não estou falando de relações amorosas, estou falando de carinho. Trate as pessoas à tua volta com carinho, com respeito. É fundamental. Essa história das relações, acho que ela se dilui um pouco quando você adota um modelo que é um modelo de não poder, sabe? De carinho. Eu tô com uma pergunta aqui, Rogério. Eu acho que a gente tem assim, o mesmo histórico de infância, né, de Sim. família mais humilde. E eu lembro, Beth, eu quero fazer aqui uma analogia, mas para entrar na questão de gerações e o momento atual, onde na minha infância eu acho que eu viajei de avião uma vez. Viajar de Mais avião do que eu nunca A minha viajei. primeira viagem foi com 18 anos. Viajar de avião era uma coisa muito cara, muito Sim. inacessível, É, né? Eu era campeão ali do Itapemirim, do Cometa, é. Heavy user São do Paulo, Rio de Cometão. Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Era o circuito da minha família, né? E nós tínhamos, quando olhava para aviação, a carreira especialmente, que nem chamava de comissária, chamava de Era aeromoça, moça. como algo Ainda. assim, super elitizado. Tinha que ser quase que Miss Brasil, não era isso? Pelo menos Aham. era o que eu lembro da minha infância. Pô, Isso. aeromoça, baita profissão, equiparado, sei lá, uma médica, uma advogada, É. e para mulheres, da minha cabeça. Depois você me Isso. corrige, mas era o pensamento Esse era que o eu, esse era o criança, padrão, esse era o adolescente, padrão. olhava. Aham. Isso vai passar. Ah, e outra coisa, também, além da passagem aérea cara, na viagem, teve a fase onde todo mundo fumava. Não, Sim. Nem me lembra. absurdo pensar num avião todo mundo fumando. Fumando. Mas houve essa Eu época, né? sou dessa Os época. jovens não sabem que isso existiu, mas existiu. E também, assim, muita fartura em alimentos. Aham. Aí depois, já adulto, Aham. viajando, eu lembro de, assim, realmente você ter pratos, Banquete. bandeja de taça com vinho, sei lá, umas coisas assim, É. né? E a aviação aérea ela vem se remodelando, remodelando até os modelos que nós temos hoje, que eu acho que, Sim. não sei se a gente chegou ainda no ideal, mas talvez mais próximo do que seja o lógico, que é, eu preciso levar uma pessoa daqui para lá, Aham. né? E isso é que eu tenho que fazer, com qualidade, com segurança acima de tudo, Segurança acima de né? tudo. E com preço condizente. Então, eu acho que a gente E com um caminhou. atendimento impecável. Isso, esse é o ponto. Mas o que eu quero chegar é assim, hoje quando a gente olha para as companhias aéreas, aí não vamos Aham. falar só da Azul, mas você tem uma diversidade muito grande. Você não tem mais só a Miss Brasil, lá a antiga aeromoça, tem muitos rapazes, Assim como moças, o comandante companhias era só homem, hoje tem comandantes comandantes mulheres. mulheres, empresas, eu não sei se é o caso da Azul, mas empresas internacionais usando muitas pessoas com mais experiência na parte de comissário, né? Quando você vai para o exterior, Sim. você vê muitas empresas que adotam um perfil mais de comissários mais experientes. A minha pergunta para você no final das contas é: como é que é lidar com aquele modelo que era num estilo e ao longo aí de 30 anos mudou tanto para esse novo modelo? Tem certo, tem errado? Como é que a gente faz isso hoje? Não vejo que tenha certo ou errado. Eu acho que tem um mundo que inclui. Tem uma visão de inclusão que ela precisa acontecer, né. Então, sem levantar bandeiras, todo mundo é gente, é isso que eu sempre falo, né. Então esse padrão de beleza existiu sim, comissárias que eram quase modelos,
Só que o mundo foi incluindo, não só na aviação, em todas as áreas, você foi incluindo diversos jeitos, estilos, cabelos, cores. Que lindo que é isso, que lindo que é esse universo diverso. Quando você olha para o Brasil é muito diverso, né? Se você olha pessoas que moram no norte, completamente estilos de vida completamente diferentes do sul, mas gente boa, gente com sorriso, gente com vontade de servir, gente com vontade de fazer o bem. É isso que interessa, é essa essência. Então, hoje não se olha para aparência. É ridículo até falar isso, né, de olhar para uma aparência para contratar. Claro, a gente quer uma pessoa que tenha um modelo de autocuidado, que ela goste de se cuidar, né? Por quê? Porque o cliente está olhando para aquela pessoa e ele quer uma pessoa que se cuide. Isso em qualquer área, não estou falando só na Exato, é aviação, isso aí. né? Então você tem uma autoestima, uma pessoa que tem autoestima, né? É importante. Mas o mundo é diverso, gente. Essa semana eu fui numa palestra e falou muito desse modelo da diversidade e falou, quanto mais bandeiras a gente levantar, talvez mais a gente crie grupos segmentados. Então, todo mundo serve para tudo. Se a gente tiver Esse é um esse ponto. olhar amplo, todo mundo pode fazer qualquer coisa. Tem questões, por exemplo, às vezes de segurança que você precisa tomar cuidado, né? Então, por exemplo, para voar, a gente não tem PCD, por uma questão de lidar com as questões de emergência a bordo. Só isso. Mas dá para ter pessoas com necessidades em várias áreas? Dá. É difícil? Não. Só que a empresa, quando tem uma postura, eu vou contratar pessoas diversas, mas eu estou indo para o mercado investindo nessas Ou áreas estou só diversas, cumprindo estou cotas? Estou só só cumprindo mostrando para o cota. mercado que eu sou As legal? áreas É, mais, tá né, assim, errado. mais operacionais, deixa para essas pessoas, né, normalmente é É, assim que é visto. que é visto. Hoje, por exemplo, hoje, falando do ambiente de mulheres, hoje somos 7 diretoras, num grupo de Aí eu ia 14 te ou 15 perguntar isso. diretores, somos 7 mulheres, sabe? E conselheiras mulheres também dentro da organização. E temos uma meta de cada vez mais cargos de liderança para mulheres, porque a gente precisa fazer acontecer. Eu nunca tive essa dificuldade de me sentir uma executiva mulher. Né? Porque eu sei que há o tal do preconceito dito contra mulheres. Eu nunca senti isso, mas eu nunca senti porque eu nunca deixei sentir. Também você nunca teve a questão que a gente fala que é a síndrome do impostor, né, às vezes as pessoas têm um pouco desse Sim, contexto, e aí não é aqui não cabe sim, só para mulheres, isso não, cabe em geral. em geral. Né, então é um cuidado que a gente sempre aborda isso de uma maneira assim: "Olha gente, a gente está aqui para incentivar a jornada de aprendizagem contínua, Aham, esse como você trouxe na autoestima, essa autoconfiança", porque isso independe de gênero, de raça, de credo, de uma série é. de questões. E aí uma outra pergunta que eu queria estender é como você lida com a gente fala que o grande líder, né, do século XXI e eu acredito do século XXII também, é saber lidar com diversidade e com adversidades. E É. para você, Beth, como que é lidar com esses 2 mundos dentro de um segmento turbulento, vamos chamar assim, né? A diversidade é o respeito pelas diferenças, o respeito e o entendimento que não tem uma verdade, tem tudo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A aviação é um mundo adverso. Então, quando você olha que um avião não decola porque um aeroporto está com nevoeiro, ou porque um avião quebrou, ou porque 1000 coisas que acontecem no dia a dia, é a diversidade o tempo todo. A diversidade com gente, eu vejo que quando o líder ele trata as pessoas, né, iguais dentro das suas diferenças, que esse também é um ponto importante. Não Sim. dá para simplesmente tratar todo mundo igual, não, todo mundo igual dentro das suas diferenças, né. O ambiente se torna harmônico, então a diversidade ela vai muito o trabalhar com ela, trabalhar a comunicação. Trabalhar comunicação. Se alguém me falasse: "Beth, qual é o grande problema do planeta hoje?", eu diria que é comunicação. Comunicação é o que E é que uma normalmente nas dificuldade das pesquisas de clima, organizações. se não vem É, número um, vem número 2 ali é, como Sim. principal problema. dificuldade é comunicação dentro da organização. Você tem que comunicar o tempo inteiro. O bom e o ruim, claro, dentro das possibilidades da comunicação que não afetem o mercado, né, precisa tomar alguns cuidados, mas comunique com a sua equipe. Fale o que está acontecendo, explica. Tem um mundo, que eu falo um pouco da gestão do invisível, né? Que é o mundo dos subterrâneos das organizações. Sabe o que é isso? Fofoca, diz que disse, maledicência, um falando do outro, falando mal da empresa.
esse mundo é Não, subterrâneo. mas é lá na China que acontece Lá na isso, né? China só. Talvez na China também. Ah, interessante. Agora eu queria trazer uma provocação aí, Beth, dentro do contexto que a gente está falando de diversidade e diversidade. Segundo alguns estudos, em 2030, que tá aí, Bem né, próximo. pertinho aí já, vamos colocar assim, nós vamos ter uma população no Brasil, né, mais de 50% dos brasileiros, nós aqui, vamos estar aí acima de 50 anos. Ou seja, isso vai ter aí, a gente fala muito da economia prateada, a gente fala muito desse contexto de 50 a mais, de como que vai Uhum, ser essa nova economia para essas pessoas e como o Brasil, um país tão diverso, mas ainda tão com diferenças antagônicas e com sim, uma cultura difícil, né, de aceitar pessoas, né, com mais sim, idades e algumas operações, diferente que é na Europa, sim. nos Estados Unidos, como o próprio Marcelo trouxe, né? Você vai viajar para a Europa, em algumas companhias aéreas é super comum você ver mulheres e homens, né, 60 a mais, vamos pensar assim, Uhum. pessoas que estão na ativa. Como que é para Supermercados. você também essa questão, né, a gente fala de diversidade, mas do etarismo dentro da companhia aérea, né, dentro do É, mundo da aviação, no Brasil? tá, eu vou falar por mim, eu vou Tá. fazer 64 anos semana que vem. E eu falo Parabéns. assim obrigada, eu falo: "Eu tenho 30 na minha cabeça, na minha disposição, na meu vontade de fazer as coisas". A idade média da aposentadoria, que no passado eram, sei lá, 60, 60. hoje está indo para pessoas produtivas até 70, 75 anos. Então isso está migrando, o tempo de vida aumentou, mas também o tempo produtivo das pessoas também aumentou bastante. Certamente você está no auge Na da produtividade. sua da Da sua capacidade, produtividade e eu acho que experiência. da maturidade. Então, quando eu olho hoje, eu falo assim: "Qual é o meu papel agora?". É um papel diferente, é um papel de acho que puxar pessoas para cima, sabe? Uhum. Sabe puxar pessoas? Legado, o que que eu aprendi que eu posso trocar de experiência com pessoas, mais novas até. Então, por exemplo, dentro da Azul nós temos um programa de mentoria muito importante. Então, essas pessoas têm para ensinar através da sua experiência, mas tem também bastante para aprender e continuar produzindo. Eu acho que o Brasil ainda tem bastante preconceito nessa área, ainda tem um certo etarismo, um certo não, tem etarismo aqui, por ser um país jovem, país de muitos jovens, né. Então eu vejo que quando você está na carreira e você envereda para essa faixa etária, ok, você vai. Agora, arrumar um emprego com mais de 60 no Brasil ainda é difícil. A não ser que sejam empresas que hoje eu vejo muito as empresas preocupadas com conhecimento, com legado, e aí sim você traz esses cabelos mais prateados para ensinar os mais jovens, para trocar com os mais jovens, né. Aí vai dar certo. Eu acho que é esse o caminho dessa geração que é muito produtiva, interessada, ativa, muito ativa. É, porque a gente Então tem 2 populações aí distintas, né, uma que está entrando no mercado de trabalho, que ainda não tem uma boa conotação, e a outra que está aqui no mercado de trabalho que não quer sair por uma questão até sim. econômica e cultural. E ao mesmo tempo, quando a gente traz isso aqui, fazendo um parênteses aqui para quem está nos escutando, quando a gente fala do mundo do conselho, né, Uhum. a carreira de Claro, conselheiro nada mais é que uma claro, extensão da carreira executiva. claro. E muitas das pessoas aqui dentro da Board Academy perguntam para nós: "Olha, qual que é a idade ideal para ser conselheiro de uma empresa?". De novo, né, pegando um paralelo que o Marcelo trouxe. Antigamente na aviação, o nosso padrão era mulheres bonitas, né, com todo o respeito aqui, as mulheres com um padrão de beleza, os homens como comandantes, né, e as companhias aéreas era para as pessoas de nível de classe A, né. Quando a gente olha para o mundo dos conselheiros, anteriormente nós também tínhamos essa mesma Um visão. estigma O também. estigma. Então, É tipo, verdade. o nosso processo aqui dentro da Board Academy é desmistificar isso de uma maneira o Uhum. quê? Democratizando. Então, pessoal, não tem idade para ser conselheiro, não tem gênero, não tem raça, desde que a gente sempre fala o seguinte: a pessoa tem que entender de negócios, Uhum. Assim né? como lá na companhia aérea tem que saber pilotar para ser um piloto, Uhum. aqui tem que E de conhecer de saber servir, negócios, Sim. exatamente. mas Então, não importa a idade. exatamente. E o que a gente sempre observa, né, quando a gente fala do etarismo, que aí eu falando por mim, eu sempre falo o seguinte, gente, a gente tem um papel fundamental, né, como eu falaria como brasileiro aqui, a gente fala muito antigamente educação moral e cívica, né, que a gente Aham. cantava o hino, celebrava ali o hino da bandeira. Então a gente também tem que ter algumas bandeiras que a gente fala assim, como a gente pode incentivar as pessoas a primeiro, a crer que elas podem trabalhar
né, 70, 80, por isso que a gente até brincou, Uhum. a gente teve um evento aí passado, que a gente tem aqui internamente, vai chamado Board Insights. E uma das convidadas foi a Luciana Paganato, que trabalhou durante muitos anos na Unilever. E lá ela Sim. implementou o programa Senhor Estagiário. E eu achei muito legal, né? Ela traz muito essa questão de diversidade. E o dia que eu fui visitar a Luciana, até mandando um abraço para ela aqui, foi a primeira empresa que eu entrei e eu vi o que que era diversidade na prática. Eu vi pessoas negras, vi pessoas brancas, amarelas, índio, todos, eu vi o Brasil ali. Literalmente Que eu vi o legal. Brasil. Pessoas de classes sociais, né, trabalhando juntas. Eu vi pessoas de mais idade, né, trabalhando ali. E você começa a enxergar que, falei assim, isso aqui é um modelo Brasil. A empresa permitiu ter isso aqui, essa cultura de valores, de diversidade, de fato. E quando a gente olha o mercado numa totalidade, ainda tem um caminho muito longo ainda. A gente fala que tem um hiato aqui entre o modelo É verdade. ideal e o modelo que está acontecendo. E aí por isso que a gente sempre faz esse convite aqui dentro da Board Academy, da gente ser pioneiros, né, em democratizar o acesso ao conselho, que a gente aqui não tem essa, ah, não, só vamos contratar conselheiros que foi presidente de empresa ou que pessoas que já são, né, com mais experiência. Não, a gente Os vai olhar notáveis, como pessoas, eles falam. os É. notáveis. Não, a gente olha as É. pessoas. No mundo executivo, o que você está falando agora, ele acontece no mundo executivo quando você olha e fala assim: "Tá bom, sou uma diretora, preciso tomar uma decisão aqui um pouco mais complexa, Hum, eu vou me aconselhar com alguém". sim. Então a gente já recorre a isso sem tomar muita consciência que esse é um papel de um conselheiro, mas é esse papel, né. Então, para dentro das organizações, temas sensíveis precisa de um aconselhamento de quem já viveu, de quem tem aquela experiência, de quem já passou por aquilo. É importante. E hoje cada vez mais requerido dentro das organizações, né, os conselheiros. Porque às vezes você está tão enfurnado ali no negócio, que você não consegue respirar e olhar para fora e vem alguém que fala: "Olha, talvez um caminho seja por aqui". Então É isso. eu vejo essa fase da maturidade do trabalho como uma grande possibilidade em mentorias, em conselhos e ensinar, E é o que a gente ensinar. acredita muito, viu, Beth? Aqui É dentro da Board legal. Academy a gente fala muito dessa questão do conselheiro, ele é o guarda-reio das empresas, Uhum, né? Ele vai para proteger, ele não vai ser o freio onde ele vai travar a operação, uhum. burocratizar de fato. E uma das grandes preocupações que a gente coloca também na mesa é que, assim, de novo, a gente vê um índice muito grande de empresas passando por dificuldades. Né? Quando a É gente fala de verdade. pessoas, a gente também está falando de empresas. E aí essas pessoas também estão dentro de organizações que estão, vamos colocar assim, até no momento difícil. É, E o conselho, ele vem muito para contribuir com algo que às vezes a empresa está precisando ali. E cada vez mais a gente vem com esse apoio de incentivo, de pregar literalmente no deserto, né? Como sim, você catequizar o mercado. é. Da mesma forma que você trouxe, olha, eu estou catequizando uma empresa através de como servir melhor o cliente, mas ao mesmo tempo a gente está catequizando aqui o mercado de como a gente construir, formando novos conselheiros para contribuir de fato com o propósito de ajudar as pequenas e médias empresas brasileiras a não quebrarem, Uhum. E a né, gente então acho que esse é um ponto. e a gente também, dentro aqui dos nossos programas de formação, na pauta do conselheiro, a gente sempre fala para os conselheiros em formação conosco, né, que a cultura, a diversidade É, tem que estar ali no top 5 ali é, de prioridades, é. porque não adianta ter reuniões Não, estratégicas, mirabolantes e depois isso não descer, é, não permear pela organização e a ESG empresa tem que não estar viver na pauta efetivamente principal. aquilo, né. Não, isso sem É. dúvida, porque quando a gente olha de novo, né, a gente tem um olhar muito, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, a gente está olhando aqui porque nós somos em São Paulo. Mas quando a gente fala de Brasil, como você trouxe no início da sua fala, Beth, Brasil do Norte, lá dos Ribeirinhas, ou Brasil lá do Sul, que está passando por um momento delicado, né? O pessoal do É. Centro-Oeste. Então, o Brasil ele tem essa O diversidade. Brasil E não é só a Faria Lima, exatamente. né. E aí quando a gente Também é. observa, e aí como você leva conhecimento, eu acho muito legal quando você falou das pontas, né? Quando eu viajo, por exemplo, fui pro interior de São Paulo. Você está dentro do estado de São Paulo, mas você está numa cidade pequena. E você manter o mesmo padrão de atendimento, de cultura, numa ponta de uma cidade que tem lá 50 mil habitantes, mas tem uma base aérea da Azul. Isso para mim é muito importante, né? De quando você vê uma empresa que conseguiu ter um nível de organização a ponto de eu falar com uma pessoa aqui da base de Alphaville ou de Campinas, se a mesma base, o padrão que eu estou falando de uma cidade pequena, de repente lá no norte que estão fazendo voo.
Então acho que Legal. isso é muito importante, né, como a gente pode difundir esse É. modelo de gestão para as É, pequenas e médias a empresas também. capilaridade, né, empresas que operam em vários lugares do Brasil, ela é uma dificuldade em gestão. Como é que nós hoje operamos 160 aeroportos, né, como é que você faz trabalha com gestão com 160 lugares diferentes num Brasil diverso. Então você tem que ter os teus valores básicos, os teus treinamentos, e aí deixa com a ponta. Se eles estão para o bem, eles vão fazer bem feito, né. Treina legal, contrata legal, treina bem e deixa. Eles Delega. fazem, eles fazem, E uma eles pergunta, fazem. Beth, Com as até metas, com os acompanhamentos, com tudo legal. que precisa ter, mas não engessa. Aí você começa a criar muito padrão que não funciona para aquela Em vez de gerir, você localidade. vira um fiscal. Se vira um fiscal, cara, não vai dar. Então a gente usa muito a filosofia OPA, né, olhe, perceba e atenda. Cara, faz do teu jeito. É gostoso, é bonito, é do bem? Vai, Legal. né, senão você engessa muito. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui sobre de mercado, Beth, para você. É. A gente fala aí, né, a gente falou de 2030. Como você enxerga também, né, o mercado de aviação nos próximos 5 anos, 10 anos? Como que vocês estão enxergando o mercado lá na frente? Baseado em tudo isso que a gente está trazendo aqui, diversidade, etarismo, todo esse momento que a gente está vivendo hoje nessa nova economia, pensando daqui 5, 10 anos. Acho que cada vez mais a indústria da aviação, ela não vai ser elitizada, ela já não é hoje e cada vez mais é acesso a todo mundo viajar de avião. Então quando você pensa, por exemplo, uma empresa que opera, como a Azul opera norte, várias cidades Hum. que você demora 15 dias para chegar de barco e você faz um voo em 1 hora e E pouco tem um você cunho chega. social até, né? O cunho é social. Uhum, A indústria da aviação, ela desenvolve o país. isso. Ela não só transporta pessoas, tem um cunho social, tem um cunho humanitário. Outro dia nós transportamos um boto de Tefé, de uma cidadezinha lá do Amazonas, para Tefé, para cuidados, claro, com todas as autorizações ambientais, tudo, uma solicitação do IBAMA, para poder ser tratado. Então, tem um cunho humanitário, tem um cunho social muito forte. A gente precisa enxergar a indústria da aviação como uma desenvolvedora dos países. Então, caminha para cada vez aviões mais modernos, maior economia, maior acessibilidade para todos os públicos. Precisa ser assim, eu vejo isso daqui a alguns anos, com forte influência da inteligência artificial, não embarcada na parte do comando ali, né, eu acho que essa parte do comando, Já tem, ela é né? bastante humana, né, Uhum. embora tenha muitos sistemas, mas ainda ela é bastante humana, mas a inteligência artificial também ajudando numa série de processos, por exemplo, processos talvez de call center, processos jurídicos, processos de back office que não afetem o atendimento ao cliente, que a gente precisa se utilizar dela, né, a gente Muito bom. precisa olhar para a inteligência artificial como uma aliada, a gente ainda olha com medo, né, a gente olha: isto vai roubar empregos". Não, talvez isso transforme empregos. E entender, né, entender o quanto ela pode te ajudar de uma forma que não A desconstrua, gente tem uma frase aqui né. interna, que é mais ou menos assim, de que a inteligência artificial, ela não substitui ou ela não é melhor do que um homem, mas um homem ou uma mulher. Mas um homem ou uma mulher com inteligência artificial certamente vai É, substituir um homem ou uma mulher é verdade. sem inteligência A gente artificial. ainda não conhece direito para onde isso vai evoluir, mas eu acho que a tendência é dominar várias indústrias. Muito bem. É, a gente só precisa tratá-la como uma amiga. Se a gente Parceira. bo parceiro, se botar embaixo do tapete e não quiser olhar para ela, ela vai te dominar. Alguém vai É usar no seu isso. lugar. Ela vai te engolir. Beth, É isso aí, caminhamos aí Beth. para 1 hora já de Nossa conversa, o senhora, papo fluiu assim muito bem. Obrigado também, Excepcional, Rogério, por excepcional. estar obrigada. conosco. E eu queria finalizar então agora nossa conversa, já te agradecendo. E como a gente está falando aqui com conselheiros, conselheiras, né, grande parte do nosso público, Sim. empresários, executivos também, mas todos os nossos board members aqui, que são carinhosamente chamados por nós, eu queria que você desse um conselho para eles, aí dentro da sua bandeira aí da liderança, da humanização, né, de tudo isso que você tem feito, especialmente nos últimos anos, aí talvez depois da Amanaqui com mais força e aí agora na Azul, né? Que conselho você poderia dar para os conselheiros e conselheiras que estão nos ouvindo, para que eles possam, enquanto não na cadeira executiva, mas na cadeira do aconselhamento dentro das empresas, possa levar também essa bandeira importante para que sim, os empresários, os executivos que estão lá
na ponta, tocando as empresas, possam também olhar isso com carinho. Eu acho que os conselheiros devem alertar os executivos do que está acontecendo na ponta. Existem duas realidades: a realidade real, que é aquela que acontece lá no chão de fábrica, e a realidade reportada. Muitos dos executivos trabalham com a realidade reportada, que não é a realidade real. É apresentação gerencial, é isso? E aí, E aí, grandes enganos estão acontecendo nas organizações e nas culturas. Então, os conselheiros talvez alertem os executivos. Vá ver a realidade real, vá ver como é que a coisa acontece no dia a dia, para você poder entender e fazer uma melhor gestão da sua organização. Então, acho que esse papel fundamental, alguns alertas, porque no mundo executivo você está tão envolvido ali, né, nas metas, né, no crescer da empresa, às vezes na sobrevivência da empresa, que você esquece quem é que efetivamente está fazendo a organização acontecer. Então, conselheiros, peçam para os executivos olharem a realidade real, não só a realidade reportada. Excelente ponto, excelente Muito ponto. bom. Eu queria Beth, fazer uma última pergunta para a Beth, pois não, se vamos você lá. permitir, Simonato. Claro. Beth, se você puder também só recomendar, a gente sempre fala assim, a gente fala muito de leituras aqui, né, dentro da Board Academy. A gente fala muito das pessoas perderem um pouco o hábito da leitura, mas eu Sim. queria também, se você puder nos recomendar qual o livro que você está lendo, ou um livro que também para as pessoas, né, saberem aí um livro bacana que você possa nos recomendar, e também uma série, um filme que você gostaria também de tantos. compartilhar aí com quem está nos ouvindo. Pegou ela sem combinar, hein? Pois Sem é, combinar. mas eu vou dizer, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro muito simples, do Abrashoff, que chama Esse Barco Também é Seu. É uma história verídica de um capitão da Marinha Americana que pegou o pior barco dentro do universo da Marinha Americana para gerenciar. O pior, os piores resultados, os piores despesas, custos, e ele transforma aquele barco no melhor da frota da Marinha Americana. É do Abrashoff, Esse Barco Poxa. Também é Seu. É um livro de liderança e é um livro leve, simples, né? Muito bom. Já Adoro, toma nota. Já tomei nota. adoro esse livro. E eu recomendo também livros fora da gestão. Então, o que abre a tua cabeça? O que faz os teus neurônios conectarem? O que te faz as tuas sinapses acontecerem? Leia livros que você não está acostumado a ler, de Temas diversos. assuntos diversos, mas por quê? Para exercitar os neurônios. Acabei de ler agora um livro sobre fitoconsciência, que é a consciência dos vegetais. Falo, poxa, mas, né, tema totalmente diverso, mas me trouxe uma perspectiva diferente, aplicável até para o meu dia a dia. Você conseguir fazer essas conexões. Desculpa. É muito Eu chato gosto aquela pessoa que muito. só fala de um assunto, né? É, O contador que só fala é, da contabilidade, o advogado Muito que bom. só fala de lei. é. Você tem que ter até Outro livro uma que eu caixa de gosto ferramentas mais ampla. Sim. Outro livro que eu gosto muito, do Eduardo Churré, é Os Grandes Iniciados. Então, ele fala dos grandes mestres da humanidade e que trouxeram mudanças significativas para o mundo e para o planeta com o seu estilo de gestão. Então, quando você pega Rumi, ou você pega Jesus, ou Buda, você olha para eles por uma perspectiva de gestão. Como é que eu trouxe verdades absolutas tão grandes para o mundo se eu não soubesse fazer gestão, né, dessas verdades que eu tenho? Então, são coisas muito diferentes, e você fala: "Caramba, tem alguma coisa aqui de bom". Excelentes Esse livro dicas, hein, Muito Beth? esse bom. livro eu Gostei. recomendo também. Muito bom. Muito Acertou, hein, obrigado, tá Rogério? vendo? Obrigado Ó, pela pergunta. Ó, muito bom, valeu. Beth. Muito E olha, obrigado. de improviso. Já valeu aqui o É que eu podcast. leio muito. Viu? Leitura faz parte do meu dia a dia, eu adoro. Você Adoro. chegou onde você chegou, Beth. É nisso que eu Obrigada. acredito. Parabéns. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Beth, Obrigada. por estar conosco, por compartilhar um pouco da sua trajetória aí, com insights valiosíssimos aqui para o nosso podcast. Obrigado, Roger, pela participação também aí. Eu que agradeço, Super Simonato. importante. Um E a prazer. vocês que estão nos assistindo até agora, meu muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja então notificada sobre outros episódios, outros conteúdos como esse. Deixa o seu comentário também, compartilha através do link aqui dessa publicação para que outras pessoas que possam fazer sentido conhecer um pouco mais dessa história da Beth também e até se conectar com ela, né? Pode então, através do seu próprio LinkedIn, né? Pode ser. Ou mesmo na Azul, Isso. procurar ali pela Beth. E não deixe também de seguir aqui as redes sociais da Board Academy. Muito obrigado e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, Obrigado, tchau. Obrigada, pessoal. tchau. Obrigado, Beth. Obrigada.